2 mols de gás. C gasoso mais D gasoso, 1 mol mais 1 mol, 2 mols. Mas, no primeiro membro, somente A é gasoso, B é sólido. Então, B não conta como gás. 1 mol apenas, 2 menos 1, 1. É imenso o número de pessoas que, nesse exercício, coloca ΔN igual a zero. Se isso aí fosse um exercício de múltipla escolha, eu garanto a você que a letra A seria Kc igual a Kp, ou seja, colocava como resposta 49, tirando a unidade, não colocando unidade de pressão, porque a maioria das pessoas faria ΔN igual a zero. 2 menos 2, RT elevado a zero, RT elevado a zero igual a 1, Kc igual a Kp. Mas você não vai cair nessa pegadinha. Quando você for calcular ΔN, dará a maior atenção ao estado físico de todos os componentes do equilíbrio. Vamos lá de novo? ΔN, então, é 2, 1 mais 1, 2, menos 1, somente o A que é gasoso. B sólido não entra. Logo, 2 menos 1, 1. Podemos, então, aplicar a fórmula agora. Veja só, 49 é o valor de Kc. 0,082 vezes 400 elevado a 1. Se o expoente é 1, conta normal. 49 vezes 0,082 vezes 400. Kp, então, dá 1607,2. De novo, atmosfera. De onde saiu esse atmosfera? Lembra, qual era a unidade de Kc? Mol por litro. Qual é o expoente de mol por litro? 1, que é o valor de ΔN. Logo agora que eu passei para Kp, eu preciso de uma unidade de pressão. A do R foi a atmosfera. E o expoente, 1, ou seja, não escrevemos nem num caso, nem no outro. Se o Kc era 49 mol por litro, o Kp é 1607,2 atmosferas. Fica absolutamente correto dessa maneira. E vamos a mais um exercício? Diga para que lado se desloca o equilíbrio do sistema se houver a duplicação do volume total do reator. Opa! Duplicação do volume total. Quer dizer que o volume dobrou. Se o volume dobrou, o que está acontecendo na verdade? A pressão está caindo. Se o volume dobra, a pressão deveria se reduzir à metade. Mas, você lembra, o sistema é contra. Se o sistema é contra, ele vai tentar influenciar o ΔN. Se eu estou aumentando o volume, eu estou diminuindo a pressão. O que o sistema vai fazer? Tentar aumentar o número de mols. Confere comigo. H2 mais Cl2, dando 2 de HCl. Tudo é gás. Gás, gás, gás. Quanto é que vale ΔN nesse caso, pessoal? 2, 1 mais 1, não há nenhum sólido à vista, não há nenhum sólido à vista. 2 menos 2. ΔN é zero. Se ΔN é zero, o pobre do sistema não tem do que ser contra. Nenhum lado faz aumentar o número de mols ou diminuir. Logo, a reação não tem influência de pressão, não sofre nada com a pressão. E o equilíbrio não se desloca para lado nenhum. O que é, de uma certa maneira, um complicador para a resposta. Porque se perguntam para que lado se desloca, a pessoa quer dizer alguma coisa. Vai para lá, vem para cá. A pessoa não gostaria de falar que não vai para lado nenhum. E essa é a resposta correta. E o examinador sabe disso e tenta te pegar com esses detalhes. Vamos à reação de baixo. 2 de CO gasoso mais Jo2 gasoso, dando 2 de CO2 gasoso. 2 com mais 1, 3. Aqui só temos 2. 2 mols, 3 mols. O ΔN desse sistema é menos 1. Espera aí. O que o examinador pediu para a gente considerar? Duplicação do volume, consequentemente, redução da pressão. Se a pressão vai ser reduzida, o sistema é contra. O sistema tenta aumentar a pressão. Para aumentar a pressão, tem que aumentar o número de mols. Voltando na reação, aqui temos 2 mols, aqui temos 3 mols. Para aumentar o número de mols, passar de 2 para 3. O equilíbrio se desloca nesse sentido. O equilíbrio é deslocado no sentido da volta. O equilíbrio é deslocado
à esquerda. Ok? Mais uma reação. Nessa reação, então, PCl5, pentacloreto de fósforo, se transforma em PCl3, tricloreto de fósforo, e Cl2. O que está acontecendo? 1 mol está se transformando em 2 mols. Nós duplicamos o volume, reduzimos a pressão à metade. Consequentemente, o sistema vai tentar aumentar a pressão, aumentando o número de mols. Ou seja, passando o número de mols de 1 para 2. Passar de 1 para 2 é reagir à direita, ou seja, o equilíbrio é deslocado no sentido da ida. Bem, para fechar essa aula com chave de ouro, vamos analisar uma situação de equilíbrio que ninguém esperaria ver em uma aula de química. O equilíbrio de gases dentro de uma garrafa de champanhe. Caramba, tem uma coisa que você não sabe. Você já viu todo mundo estourar champanhe. O que você não raciocinou é qual é a pressão que tem ali dentro. A pressão ali dentro é de 5 atmosferas. 5 atmosferas é equivalente a você estar 50 metros abaixo do nível do mar. Você já imaginou mergulhar 50 metros? Qual seria a pressão em cima de você? Esta é a pressão dentro de uma garrafa de champanhe. O que nós temos basicamente ali afetando o equilíbrio? CO2 e água. CO2 e água, o CO2 não simplesmente se dissolve na água, ele reage com a água, fazendo um equilíbrio entre H+, e HCO3-. Repare comigo no quadro. No primeiro membro você tem 1 mol de gás, apenas o CO2 gasoso, a água é líquido. No segundo membro você não tem nenhum mol de gás, está tudo em solução aquosa. Então você tem a passagem de 1 mol de gás para 0 mols de gás. Logo, se a pressão diminuir, o sistema tentará a qualquer custo aumentar a pressão. Como? Liberando o gás. Vem comigo, vamos ver o exemplo na prática. Os oficiais de Napoleão comemoravam as vitórias em batalha assim, abrindo a champanhe com um sabre. Você pega aqui, traz a garrafa de champanhe, ela tem um ressalto aqui. Você vai bater aqui para cortar o vidro. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Perceberam então como é que se abre uma garrafa de champanhe de maneira espetacular? Repare, você tem um corte de vidro absolutamente limpo. Não há um ressalto. E não há a menor possibilidade de vidro ter entrado aqui dentro, porque a pressão jogou a rolha longe, impediria completamente a entrada de vidro para dentro do líquido. Sabe de que mais? Tchim-tchim. Bem, neste caso de hoje, a minha dica de estudo para você é uma só. Resolver a maior quantidade de exercícios que você puder, pois tenha certeza, esse esforço é recompensado pelo número de questões que aparecem em prova envolvendo o princípio de Le Chatelier. Isto é absolutamente fundamental para você continuar o seu estudo de química. Toda a indústria está apoiada no princípio de Le Chatelier. Bom serviço para você e muitos exercícios. Na aula de hoje estudamos o equilíbrio químico 2. Que foi basicamente estudar a constante Kp e estudar a fundo o princípio de Le Chatelier. Vimos os principais fatores responsáveis pelo deslocamento do equilíbrio, que são a variação da concentração de algum componente, a variação da pressão total sobre o sistema e a variação da temperatura. Vimos ainda que um catalisador não afeta o ponto de equilíbrio de um sistema. Bons estudos! Trabalhar com o princípio de Le Chatelier, para mim, é uma das coisas mais prazerosas, porque eu relembro a minha origem na indústria. E na indústria, você sabe, sem princípio de Le Chatelier,
não se faz nada. Precisamos transmitir isso para o nosso aluno, fazer com que ele tenha o gosto em analisar os sistemas que nós gostamos de analisar. Então, que essa champanhe que nós estouramos hoje seja um brinde ao bom trabalho de todos nós.